E aí, galerinha do nono ano, beleza pura sem mistura? Professor Jefferson aqui com vocês do Instituto Educacional ali, onde nós temos Deus em primeiro lugar e o ensino de qualidade é sempre. Muito bem, galerinha do bem, vamos lá. Pessoal, hoje, dia 21, capítulo 11, página 257 a 260. Hoje você faz mais 4 questões e completa quantas aí? 24, ó. 24 questões com as 4 de hoje que você fizer, certo? Aí você vai simplesmente ficar bem pertinho de completar as 30 questões, certo? Muito bem, galerinha do bem. Tava olhando aqui, rapaz, eu esqueci de colocar o acento agudo aqui, mano. Polígono, polígono, polígono. Esqueci, ó. Muito bem. Vamos lá. Aqui, como eu falei para vocês, não vai ser prova, né? Vai ser um seminário, nossa avaliação. 5 questões, né? Você vai gravar um vídeo aí resolvendo 5 questões, certo? Muito bem. Vamos lá, galera. Polígonos regulares, certo? Polígono regular nós já vimos, né? A definição. Se não vimos ainda, fique atento que o polígono regular é quando tem os seus lados e os seus ângulos iguais, certo? Polígono regular é quando ele tem os seus lados e os seus ângulos iguais, ou seja, congruentes, beleza? Ele precisa ser equilátero e equiângulo. Professor, o que é equilátero e equiângulo? Vou já lhe dizer. Polígono regular, certo? E ele precisa ser convexo, né? Polígono convexo regular. Ele precisa ser equilátero e equiângulo. O próprio nome já diz, né? Equilátero e equiângulo. Equilátero, ou seja, lados iguais. E equiângulo? Equiângulo, ou seja, ângulos iguais. Entendido aí? Então, um polígono convexo ele é regular quando ele é equilátero e equiângulo, ou seja, tem os lados iguais e os ângulos iguais. Muito simples aí, né? Bem tranquilo. Beleza. Pessoal, o que é o ângulo interno e o ângulo externo? Você precisa saber, né? Um ângulo interno e o ângulo externo. Que é um ângulo interno e um ângulo externo. Nós representamos aí, no livro de vocês está representado assim, certo? Ângulo interno e ângulo externo. Ou então só com o izinho, ó, de interno e o ezinho de externo. Beleza? E o que é isso, professor? Ângulo interno e ângulo externo. Vamos já lhe dizer, ó. Vamos supor que você tem uma figura assim, ó. Isso vai sair muito reto não, mas vamos lá ver o que é que a gente faz aqui. Ó, aqui você tem um ângulo interno, né? Ó, um ângulo interno. E o que seria o ângulo externo, professor? Vou lhe dizer agora. Você faz o prolongamento do lado aqui, ó, com o ângulo interno e forma outro ângulo aqui, ó. Esse é o externo, beleza? Então todos os prolongamentos que você fizer aqui, ó, você faz esse lado, né? Prolongou esse lado aqui. Então esse aqui é o ângulo externo. E esse aqui é o interno. Entendeu? Então o que é que nós concluímos com essa ideia? Que o ângulo interno mais o ângulo externo, eles são suplementares, né? Ou seja, a soma deles totalizam
180 graus. Beleza? Então não esqueça disso, ó. O ângulo externo mais o seu respectivo ângulo interno, né? Ou vice-versa, o ângulo interno com seu respectivo ângulo externo, eles totalizam 180 graus, porque eles são suplementares. Ok? São suplementares. Então guarde isso aí. O ângulo interno com o seu respectivo externo forma 180 graus. Dúvida, galerinha? Não, professor, pode continuar. Beleza, muito bem. E você precisa saber também de um detalhe, ó. Precisa saber de outro detalhe. A soma dos ângulos externos. Quanto é que vale a soma dos ângulos externos de um polígono? Soma dos ângulos externos de um polígono. Essa é a mais difícil de todas, viu? Preste atenção. A soma dos ângulos externos de um polígono é representada por SE. E a soma dos ângulos externos é 360 graus. Professor, é só isso aí? É uma cor mais difícil, essa aqui é o mais difícil. Ah, bom, professor, eu pensei que era difícil mesmo, eu só tava brincando, né? Pois é, galerinha. A soma dos ângulos externos de um polígono é 360 graus. Não tem complicação. Então, o que é que você aprendeu aqui nesse slide, né? Que a soma do ângulo interno com o externo dá 180 graus. Se você pegar um ângulo, entenda, um ângulo interno com o seu respectivo ângulo externo, eles somam 180. Agora, se você pegar todos os ângulos externos de um polígono e somá-los, dá 360 graus. Vamos supor que aqui, ó, aqui eu tenho 6 ângulos externos, né? Tenho 6 ângulos externos. Então, se eu somar esses 6 ângulos externos aí, ele dá 360. Agora, se eu pegar um ângulo interno mais um ângulo externo, o seu respectivo ângulo externo, eles dão 180 graus, certo? Entendeu aí? Muito bem. Aí você precisa saber de um detalhe. Porque você viu aqui aí, galerinha, outra coisa que a gente tem que aprender nesse conteúdo é o seguinte: como você vai calcular o ângulo interno e o ângulo externo, né? Nós vimos aqui o que é um polígono convexo regular, né? Que ele é equilátero e equiângulo, ou seja, tem lados iguais e ângulos iguais. Nós vimos que o ângulo interno ele pode ser representado pelo AI, ou então só pela letrinha I. O ângulo externo representado por AEzinho, ou então só o Ezinho. Nós vimos que o ângulo interno e externo são suplementares, ou seja, se eu somar os dois, o total dessa soma dá 180 graus. E conseguimos identificar também no polígono quem é o ângulo interno e quem é o externo. Beleza? Cuidado para não confundir que o ângulo externo é todo o restante do interno, e não é. Você simplesmente vai traçar uma linha aqui no lado. Aí você vai completar 180 graus. Você já tem o interno, exemplo. Aí como é que você sabe o externo? Você completa 180, entendeu? Completa 180 graus. Então vamos supor que você tem um ângulo interno aqui que vale 100 graus, né? Então o externo é quanto? É 80. Não completa 180? Entendeu? Então é simples assim. E aí você diz assim: professor, mas tem alguma fórmula, né, para eu encontrar o ângulo interno e o ângulo externo isoladamente? Tem sim. É isso que nós vamos ver agora. Certo? Deixa eu ver aqui se dá para fazer tudo aqui. Acho que dá para fazer aqui, quer ver? Dá. Aqui, acho que vai dar certo. Pronto, galerinha. Aí é o seguinte, ó. Eu vou colocar a fórmula aqui mesmo para vocês saberem as formas de como calcular o ângulo interno e o ângulo externo.
Deixa eu só ver se dá certo fazer assim. O bicho pegou aqui e juntou tudo, mano. Vai dar certo. Só terminar de alinhar aqui o negócio que vai dar certo. Pronto. Aí eu apagar esse aqui porque ele não quer desmembrar do outro. Mas aqui dá certo. Ângulo interno e ângulo externo. Muito bem. Aí a fórmula do ângulo interno, galerinha, é bem tranquila, ó. Certo? Você vai pegar a soma dos ângulos internos e divide pelo número de lados. Lembrando que essa fórmula aqui ela funciona quando o polígono é convexo regular. Beleza? Não esqueça disso. Cuidado para não confundir aí. Então você pega a soma dos ângulos internos. Ó, vamos supor que esse polígono aqui tem 6 ângulos internos. Então você vai somar todos os ângulos, que é SI, né? Soma dos ângulos internos, e divide pelo número de lados. E o ângulo externo é a mesma ideia. Ó. Você pega a soma dos ângulos externos e divide pelo número de lados. Então você tem a ideia aqui que o que, ó, o ângulo externo, a soma dos ângulos externos é 360. Então você pega 360, divide pelo número de lados. E a soma dos ângulos internos, não é, ó, n menos 2 que multiplica 180. Lembra? Nós vimos na aula anterior, uma tabela zona lá. N menos 2 que multiplica 180 é a soma dos ângulos internos. Aí você pega e divide pelo número de lados. Entendeu aí? Então essas são as fórmulas. Anota aí, bota na cabeceira da cama, na geladeira, na porta do banheiro. Brincadeira. Mas aqui é importante você decorar essas fórmulas para saber resolver as questões e tudo mais, né? Enquanto você não decora, você vai consultando aí no livro para fazer as questões, certo? Mas é importante que você tenha esse princípio, né, na mente, pelo menos, que o ângulo interno, como é que você vai saber o ângulo interno? É só você pegar a soma dos ângulos internos e dividir pela quantidade de lados. E o ângulo externo, do mesmo jeito, você pega a soma dos ângulos externos e divide pela quantidade de lados. Entendeu aí a ideia? Então é bem tranquilo, né? Deixa eu tentar mudar a cor de um desses aqui para não correr o risco de confundir, né? Deixa eu colocar aqui um azul, para ficar bem diferente. Pronto. Ângulo externo e ângulo interno. Beleza? Vou colocar verde, né? Porque eu pintei de verde acolá também. Aí vai. Vou colocar de verde. Que aí você pode fazer até a associação aqui, né? Ó. Que eu coloquei o ângulo externo aqui de verde, não foi? E o interno de amarelo. Deixa eu colocar esse aqui de amarelo. Para você fazer a ligação aqui. E aí fica fácil de você interligar aí, né? Certo? O ângulo interno, ó, é amarelinho, né? Ó. E o ângulo externo tá aqui os verdinhos, né? Beleza? Aí eu vou pintar esse daqui de azul, no caso. Que aqui é um extra, né? Uma observação. Certo? Que é a soma, ó, o ângulo interno mais o externo dá 180 graus. Ok? Muito bem. Muito bem. Aí vamos resolver aqui duas questõezinhas aqui bem tranquilas. Questão 7 e questão 8. Questão 7, na página 258, diz assim, ó: calcule a medida do ângulo externo de um hexágono regular. Ó, ele quer o ângulo externo, né, não? Como é a forma do ângulo externo? Lembra logo, ó. 360 dividido pelo número de lados, né, não? 360 dividido pelo número de lados, isso é um ângulo externo. Aí o número de lados vai ser o quê? Não é um hexágono? Um hexágono tem quantos lados? Não é um hexágono, né? O hexágono tem 6 lados, né, não? Então é 360 dividido por 6 vai dar 60 graus. Essa é a resposta. A letra A. Beleza? Vamos para a letra B.
Letra B diz, ó, a medida do ângulo externo de um polígono de 15 lados. Então, ó, o ângulo externo, 360 dividido pelo número de lados, vai ser igual 360, tem 15 lados, é? 360 dividido por 15. Isso aqui vai dar, ó, simplifica por 3 dá 120, por 5, 120 por 5 dá 24, né? 24 graus. Certo? Letra C. A medida do ângulo externo de um icoságono regular. Um icoságono, pessoal, tem quantos lados, hein? Tem 20, né? 360 graus dividido por N, né? Número de lados. Isso aqui vai ser 360 dividido por 20. 360 por 20 vai dar 18 graus. Tranquilo, não? Se a oitava dá para responder aqui embaixo. Se der, eu vou fazer aqui. Vamos para a oitava. Letra A. A oitava diz assim, ó, o ângulo externo de um polígono regular mede 18 graus. Ó. O ângulo externo é 18, né? Tá me dando a medida. Aí ele vai... Deixa eu colocar aqui essa informação da questão. Aí a letra A pede o que, ó? Quantos lados e quantas diagonais tem esse polígono? Bom, o número de lados, para você descobrir, você tem que fazer o que? É só escrever a formulazinha, ó. Ângulo externo vai ser 360 dividido por N, né? Então, quem vai ser o N? N vai ser 360 dividido pelo ângulo externo, né? Eu só fiz trocar aqui, né? Quem estava multiplicando, passei para o outro lado dividindo. E quem estava dividindo, passei para o outro lado multiplicando, entendeu? Aí isso aqui vai ficar, número de lados vai ser 360 dividido pelo ângulo externo, que é 18. N vai ser igual a 20 lados, não? A letra A vai ser 20. E ele pede também o número de diagonais, né? Quantas diagonais? Vamos aqui. Deixa eu separar aqui a 7. Ó. Vamos aqui, diagonais. Como é que eu encontro o número de diagonais de um polígono? É n que multiplica n menos 3 sobre 2. Então, diagonais vai ser igual. N é 20, que multiplica 20 menos 3. Onde tem um n eu estou colocando 20, né? Dividido por 2. Isso aqui vai ser igual, ó. Esse 20 eu cancelo com o 2 aqui, fica 10, né? Então, diagonal vai ser igual a 10, que multiplica quanto? 17, né? 20 menos 3 dá 17. Diagonal vai ser igual a 170. 170 diagonais. Então, ó, tem 20 lados e 170 diagonais. Agora vamos para a letra B. Questão 8, letra B. Diz assim, ó, qual é a soma das medidas de seus ângulos internos? Ó, a soma da medida dos ângulos internos vai ser N menos 2, que multiplica 180, né, não? Então a soma dos ângulos internos vai ser 20 menos 2, que multiplica 180, né? Soma dos ângulos internos vai ser igual a 18 vezes 180. Vou fazer bem aqui. 18 vezes 180. 0, 8 vezes 8, 64. Vão 6, 8 vezes 1, 8, 6, 14. 8 vezes 1, 8, 1. 0, 4, 12, 3, né? Soma dos ângulos internos vai ser igual a 3.240 graus. Entendeu aí a ideia? Certo? Isso aqui eu fiz rápido, pessoal, porque é multiplicação, né? Isso aqui é tranquilo. É que eu acho bom fazer assim para ir treinando a mente. Então a soma dos ângulos internos 3.240 graus, beleza? Muito bem. Duas questõezinhas aí de graça, né? Para vocês incluir lá no repertório de vocês. Tranquilo. Agora, pessoal, nós vamos ver o outro conteúdo aí que fala de polígonos regulares inscritos em uma circunferência. Inscritos em uma
circunferência. Certo? Muito bem. É o seguinte. Ele diz aí que os polígonos regulares eles têm essa propriedade, né, que é possível traçar uma circunferência circunscrita a esses polígonos. Todo polígono regular é inscritível em uma circunferência. Você consegue fazer a circunferência e inscrever o polígono nele, certo? Deixa eu tentar fazer aqui o polígono para vocês visualizarem melhor. Vamos supor aqui um pentágono. Ó. Tem um polígono. Não sei se vai sair bem regular, porque os lados teriam que ser iguais, né? Mas vamos ver aqui mais ou menos. Vamos fazer agora uma circunferência. Vamos inventar aqui, vamos ver como é a história. Vamos inventar a circunferência. Fazer de conta que ela realmente são tudo regulares, que eu não estou medindo, né? Então não sei se vai dar a mesma medida aí, mas ó, o que ele quer dizer, galera, é o seguinte. Pronto. Ó, você tem um pentágono, certo? O azul aqui é um pentágono, é um polígono. Aí diz, ó, polígono regular inscrito, ou seja, dentro, quer dizer que está dentro da circunferência. Circunferência é o que está em amarelo, né? Esse contorno amarelo. Então o que é que ele diz? Que todo polígono regular, ele está dizendo lá, todo polígono regular é inscritível em uma circunferência. Se lembre, não é qualquer polígono não, é todo polígono regular. Se não for regular, não é inscritível, certo? Na circunferência. Então tem que ser regular. Aí ele diz que você consegue construir, né? Como é que você consegue construir o polígono regular a partir de uma circunferência? Como é que você consegue fazer isso? Então simplesmente você pega o primeiro passo. Primeiro passo aqui, ó. Você pega 360, divide pelo número de lados, certo? Eu não tenho aqui um pentágono, né? Tem 5 lados. Então se eu dividir aqui, ó, 36 por 5 vai dar 7, 7 vezes 5, 35, para 36 falta 1, baixo 0, 10 por 5 dá 2, 2 vezes 5 10 para 10 nada. Então fica 72 graus, ó, cada ângulo. Se eu pegar aqui do centro, ó, aí eu vou traçar aqui, ó, uma retinha para cá, vamos supor, outra para cá, ó. Aqui eu tenho um ângulo de 72 graus. Aí eu faço outro aqui, mais um ângulo de 72 graus. Mais um aqui, mais um ângulo de 72 graus. Mais outro aqui, 72 graus. E aqui 72 graus. Tá? Tudo em grau aí, né? Ó. Aqui, 2, grau, 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 deu grau. Por que você pega 360? Porque é uma volta, ó. A circunferência não dá uma volta completa. Então você vai pegar o ângulo total, ó, que é uma volta completa, 360, e divide pela quantidade de lados. Porque o número de lados é igual ao número de vértices. Entendeu aí? Então você vai, ó, descobrindo quais são os vértices do polígono. Quando você traça aqui, ó, puf, tudo com a abertura do grau que você encontrou aqui, ó, certo? Aí você vai saber a quantidade de lados. Pegou 360, divide pela quantidade de lados, melhor dizendo, você encontra o ângulo de abertura, certo? Entre dois vértices. Que esse ângulo de abertura aqui entre dois vértices, ó, você está definindo o que? Um lado, né, não? Quer dizer que esse lado aqui, ele é formado por uma abertura de 72 graus, certo? Então é assim que você forma. Primeiro passo, você faz a divisão. Depois você vai, com auxílio do transferidor, ele está dizendo aí, né? O passo 2, com auxílio do transferidor, você vai marcar aqui, abrindo de 72 em 72 graus, ó, todas as aberturas. Aí depois você vai unir os pontos, né? Que aí você pega e vai desenhar aqui, ó, unir esse ponto com esse ponto, ó.
esse ponto com esse ponto, esse com esse e esse com esse. Você vai unindo aqui com as retazinhas, ó. Aí você consegue traçar o polígono, beleza? Entenderam aí, né, galera? Vou repetir, ó. Vou apagar tudo, vou repetir, pra não ter dúvida. Ó. Você vai pegar primeiro passo, você tem a circunferência, aí você quer saber como é que você vai desenhar naquela circunferência, né, inscrito na circunferência, o polígono. Você pega 360 graus, que é o ângulo da volta inteira da circunferência, divide pela quantidade de lados do polígono. Nesse caso é um pentágono, 5 lados, certo? Aí você vai descobrir o ângulo de abertura de cada lado, entendeu? Você descobre esse ângulo aqui, ó, 72 graus, o ângulo de abertura, certo? Aí você simplesmente vai marcando, ó. Ah, pegou do centro aqui, né? Vamos supor do centro. Aí você traçou aqui, ó, marca o 0. Aí aqui pegou, marcou outro ponto com 72 graus de abertura. Aí o outro aqui com 72 graus, 72, 72. Ó, desde aqui você vai marcando de um ponto a outro 72 graus, né? Abertura. Desse para esse, ó, 72 graus. Vou colocar aqui, ó, ponto A, B, C, D e E. Aí você traçou o A. Aí do A para o B você marca no transferidor 72 graus. Do B para o C você marca no transferidor 72 graus. Do C para o D, mesmo jeito, 72 graus. E do D para o E, 72 graus. E do E para o A, 72 graus. Beleza? Depois que você faz isso, aí o que é que você vai fazer? Vai unir os pontos. O que é unir os pontos, professor? É isso aqui, ó. Você vai unir o ponto A, traçando uma reta, ó. Traçando uma reta para o ponto B. Não está bem reto porque fazer a mão aqui é complicado. Ó. Deixa eu ver aqui. Fazer a mão aqui é complicado. Mas você vai traçar aqui, ó, uma reta de um ponto ao outro. Se lembra, o primeiro passo, divide 360 pelo número de lados. Segundo passo, você vai marcar com o transferidor aqui os graus. Terceiro passo, você vai traçar as retas, ó, unindo os pontos, ó. Unindo os pontos, assim, ó. Tá aí, ó, pentágono. Não tá bem bonitinho não, né? Porque o professor não é muito bom de desenho não. Certo? Mas esse é o princípio. Vamos voltar aqui. Ah, agora ficou mais bonito, né? Beleza, pessoal? Então é dessa forma que você faz a inscrição no polígono, beleza? Tem uma observação aqui. Observação. Vou colocar a rosa aqui para as meninas. Mas a observação vale para todos, viu? Homem e mulher. Quando você tem um quadrilátero inscrito na circunferência, você pode concluir algumas coisas. Ó. Deixa eu fazer aqui um quadrilátero. Tá aqui a circunferência. Vamos tentar fazer aqui um quadrilátero aqui. Pronto, fiz um quadrilátero inscrito na circunferência, né? Aí eu tenho aqui os vértices, ó, A, B, C e D, né? Esses são os vértices, ó, os pontos. Beleza. O que é que essa observação me diz? Que se eu pegar o ângulo A mais o ângulo B, ó, mais o ângulo oposto, ó, o ângulo A mais o ângulo C são opostos, ó. Tem o ângulo A e o ângulo C. Se eu pegar esses ângulos opostos, eles são suplementares. A soma deles dá 180 graus. Da mesma forma, se eu pegar o ângulo B com seu oposto, que é o D, eles somam 180 graus. Essas informações, pessoal, são importantes porque às vezes você tem um ângulo, o cara lá no problema ele te dá um ângulo aqui, aqui mede 100 graus. Aí tu fica, e agora, como é que não? Tu sabe, se tu pegar o B mais o D aqui, ó, tu soma 180.
Então se esse é 100, esse aqui é quanto? É 80, ó. Entendeu? Aí tu sabe que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus, né? Porque é n menos 2 vezes 180. N é 4 menos 2, ó, vezes 180. Então fica 2 vezes 180 que dá 360. Nós vimos na aula passada, né? Naquela tabela. Então tu pega aqui, ó. Tu já sabe que esses dois medem 180. Tu vai saber que os outros dois também medem 180, que é para completar 360. Entendeu o raciocínio? Então por isso que é bom você saber essas regrinhas, porque aí facilita a tua vida, entendeu? Então se lembra, se você tem um quadrilátero inscrito na circunferência, a soma dos ângulos opostos é 180 graus. Quadrilátero, 4 lados. Não necessariamente tem que ser um quadrado, né? Beleza? Mas um quadrilátero. Então fique atento para você não achar que um pentágono vai pegar a mesma coisa. Não é, porque ele não tem nenhum ângulo oposto. Ó. Qual é o ângulo oposto ao ângulo A? Qual é o ângulo? Não tem, tem um lado, né? Então se liga. Ó, quadrilátero tem 4 lados, né? Aí vão ter 4 ângulos, então os ângulos opostos são 180 graus, ou seja, são suplementares. Não é suplemento não, é suplementares. Suplementares. Ok? Muito bem. É isso aí, galerinha. A nossa aula de hoje foi essa, tá bom? Se você tem alguma dúvida aí depois, entre em contato.